E a segundo ano? E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Finalizando essa semana de trabalho, hein? Tenham atenção que em breve já teremos nossos testes. Provavelmente teremos uma aula, uma semana de aula pelo Zoom e em seguida a semana de testes, hein? Não adianta ir bem no trabalho e depois ir mal nas avaliações. Tenham atenção a isso, hein? Hoje, nossa aula de revisão, certo? Então, é importante essa aula de revisão com o objetivo de aprimorar o aprendizado de quem já vem acompanhando as aulas. E para quem por alguma dificuldade, algum problema não está acompanhando as aulas, vai ter contato pela primeira vez com esse tipo de conteúdo. Mas o objetivo da aula de revisão é para com os alunos que estão participando das aulas, que estão fazendo as atividades, que já sabem esses conteúdos que serão revisados. Eles vão simplesmente ter a revisão. Então não é a primeira visão sobre esse assunto, é uma revisão, hein? Tenham atenção a isso, para depois não ficar achando que é a primeira vez que esse conteúdo está sendo trabalhado. Primeiramente, vamos revisar as características do realismo. Então, revisaremos agora as características do realismo. O primeiro movimento literário que estamos estudando, que estudamos nessa unidade, é justamente o realismo. Como características, tem a aproximação entre a arte e a ciência. Então, dentro do realismo, que é um movimento que vai em oposição ao romantismo, temos uma aproximação. O que quer dizer isso, professor? Uma aproximação entre a arte e a ciência. Quer dizer que a literatura, que é a arte, começa a ter uma relação de proximidade, uma relação mais amiga com a ciência, que antigamente nem sequer era mencionada. Então você poderá pegar uma poesia que apresenta características de alguma teoria científica, como o caso do determinismo. Então, os autores começam a utilizar o conhecimento científico para compor a sua poesia, a sua obra. No realismo também é feita uma análise crítica da sociedade. Isso quer dizer que, através das suas obras, os autores retratavam a sociedade de uma forma crítica. Enquanto no romantismo tudo é idealizado, tudo é imaginado de uma forma perfeita, o realismo não. O realismo já propõe apresentar essa sociedade através do seu comportamento real e fazer crítica a isso. Também temos o objetivismo. Então, os autores são mais objetivos para descrever, para analisar a conduta humana, os hábitos dos seres humanos. Os autores se utilizam do objetivismo. Então, eles vão diretamente ao assunto, não fazem muito rodeio, não usam o seu lado emocional, o seu lado emotivo. Eles seriamente retratam o comportamento humano através de uma linguagem objetiva. E para fazer isso, vem a outra característica, que é preferir narrativas em terceira pessoa. Então, no momento que está sendo contado, narrado um fato, um comportamento humano, aquilo ocorre em terceira pessoa. O autor não se envolve, certo? Até mesmo para poder fazer uma crítica verdadeira, o autor não pode participar daquele conteúdo. Por isso, a terceira pessoa é ideal. Nessa descrição que é feita, existe uma riqueza de detalhes. Essa riqueza de detalhes é chamada de detalhismo. E também temos o descritivismo, que é justamente esse hábito de descrever as coisas com essa riqueza de detalhes. Além disso, o autor do realismo, ele busca fazer uma obra que possa ser do momento em que se vive. Então essa obra é contemporânea. Por quê? Porque o leitor poderia identificar aspectos de comportamento históricos daquela poesia no seu contexto atual, no seu contexto social do momento. Então a obra é contemporânea, o que tornava a obra interessante. A pessoa, o leitor, estava lendo, tendo contato com a poesia que fazia referência justamente ao seu momento de vida. Então aquela identificação fazia com que a obra se tornasse ainda mais interessante para o leitor. Após termos revisado as características do realismo, vamos agora para as características do naturalismo. Note, são movimentos literários que têm semelhanças, certo? O naturalismo ocorreu principalmente no Brasil, não ocorreu em Portugal, tem seu início também na França. Mas temos muitas diferenças,
dentro desses dois movimentos literários. Para os portugueses, o movimento era muito parecido, tanto que não se desenvolveu em Portugal, mas no Brasil esse movimento literário aconteceu. Os personagens do realismo que nós vimos, geralmente são pessoas de certa importância social. São pessoas que espantam a todos pelos desvios de conduta que cometem. E aquela apresentação realista que é trazida pelo realismo chama a atenção justamente por isso. Mas no naturalismo, os personagens são retratados como seres invisíveis socialmente. O que quer dizer isso? Quer dizer que geralmente os personagens são prostitutas, são beberrões, são mendigos, são pessoas que já têm costumes de cometer fornicação, adultério. Então são pessoas de pouca importância ou de pouco valor, relevância dentro daquela sociedade daquela época. Por isso, dizemos que são seres invisíveis socialmente, praticamente que invisíveis socialmente. Temos uma característica no naturalismo que não ocorre no realismo, o zoomorfismo, ou seja, a apelação do naturalismo na questão de apresentar os hábitos e características do ser humano é tão pesada que chega a parecer um animal. O ser humano é retratado de uma forma que lembra o comportamento de um animal. A precariedade, a luta para sobreviver, o desespero para se alimentar-se, para procriar, aquele desejo imenso de procriar e de se abrigar, são ambições que geralmente os animais têm. E o naturalismo apresenta ou retrata isso através dos seus personagens. Também temos outras características que vamos analisar agora. Por exemplo, os personagens são apresentados em situações degradantes. As situações que os personagens são inseridos, o meio que o personagem é inserido, é uma situação degradante. Note que essa característica se relaciona com a característica anterior do zoomorfismo. Uma semelhança entre o naturalismo e o realismo é justamente essa aproximação com a ciência. Então, no naturalismo também teremos o uso de teorias científicas como o determinismo. Então, essa é uma semelhança muito forte. A apresentação de desvio de condutas, como comportamentos doentios, taras, compulsão, prostituição. Isso nos personagens é uma característica muito forte no naturalismo. Nesse aspecto, o naturalismo vai mais profundo, se aprofunda bem mais do que o realismo. O realismo não apresenta cada traço, cada característica desse perfil. O naturalismo se aprofunda mais nisso. E uma característica que tem também no naturalismo, e não temos no realismo, é a valorização dos espaços coletivos. Como veremos em algumas obras do naturalismo, veremos isso nas próximas semanas de aula, tem algumas obras que buscam retratar o comportamento do ser humano vivendo numa coletividade, em espaços coletivos. Apresentam-se características que o ser humano só desenvolve através desse confinamento em espaços coletivos. Então essa foi a nossa aula de revisão das características, especificamente características do realismo e características do naturalismo. Aspectos desses dois assuntos que serão amplamente cobrados nas avaliações. Então tenham atenção, por isso que eu estou revisando também, porque será muito utilizado nas avaliações, principalmente na prova, quando nós temos a assinale alternativa correta, a assinale alternativa incorreta. Então essa questão de características é muito utilizada e vocês precisam ter esse conhecimento para que possam atingir um bom desempenho. A atividade para casa ficam nas páginas 70 e 77. Não é 70 até a 77, é 70 e 77. Pula, certo? Então são somente 2 páginas com uma atividade para casa. Qualquer dúvida sobre esses conteúdos, entre em contato através do WhatsApp. Tchau, tchau. Até a nossa aula de redação de amanhã.